essa questão do PERSE. Então, já na pauta, sob a relatoria da senadora Daniela Ribeiro, parece que já publicou o seu parecer de plenário, vamos submeter agora ao colegiado para poder apreciar. Então, a princípio mantido, e devemos votar hoje. A questão da votação pode ser complicador para a votação do PERSE, já que ela não veio da Câmara sem a comissão e ela colocou. Eu confesso que até eu não li o parecer ainda da senadora Daniela Ribeiro, eu vou examinar agora, mas qualquer alteração de mérito impõe o retorno à Câmara dos Deputados para apreciação. Mas essa é uma decisão, obviamente, que é do plenário, é do Senado decidir. O fato é que nós colocamos esse senso de urgência em relação ao projeto, colocamos direto no plenário, e nessa véspera de feriado, numa sessão semipresencial, nós vamos apreciar o PERSE, porque é importante entregar essa estabilidade ao setor de eventos do país. O governo pediu adiamento. Um impacto maior, né? Um impacto fiscal maior que o previsto, o governo resiste. O que o senhor pensa sobre essa possibilidade de aumentar o impacto dessa medida? É uma questão de mérito, como eu não conheço exatamente o texto, eu não vou opinar, mas são modificações próprias do Parlamento, tanto Câmara quanto Senado têm as prerrogativas de fazer as alterações devidas. Mas eu não vou opinar especificamente sobre essa, porque é uma deliberação que ainda vai ser feita pelos senadores e vamos aguardar, inclusive, a posição da liderança do governo no Senado em relação a esse tema. Não. Sobre adiamento? Não há nenhum pedido. E a relação com o governo? O senhor já saiu do presidente Lula, presidente? Não, ainda não nos reunimos, mas continuamos o trabalho normalmente. A pauta hoje do Senado, inclusive, há projetos de interesse do governo. É muito importante que a gente mantenha essa toada de trabalho, que são projetos importantes para o país. Na verdade, qualquer divergência que há na política é algo absolutamente natural entre poderes, entre casas legislativas, entre pessoas que figuram nesses poderes, nessas instituições, mas jamais são conflitos que afetam o que é o interesse público, né? Então a gente busca sempre a convergência e essas divergências certamente são dirimidas a cada dia, a gente vai dirimindo uma a uma. Mas o presidente Lula... Vamos lá que vai dar... Mas na CCJ tem uma expectativa do desejo do governo de aprovar o projeto de debate, que tem aquela alteração ali do acabouço, que é importante, foi o motivo até alegado para adiar as sessões do Congresso. O senhor acha que isso é uma resposta desse clima de insatisfação que tem gerado nas últimas semanas, principalmente essa questão de ter judicializado a desaceleração da folha, que outras coisas? Não, sobre o DPVAT, eu não vejo nenhum tipo de resposta, foi algo natural. Nós estamos numa semana de feriado, uma sessão remota, tanto da CCJ quanto do plenário. Houve, primeiro, a pauta do projeto, então é um indicativo que não há nenhum tipo de retaliação ou algo que o valha, né? Foi lido o parecer e é regimentar o pedido de vista, isso é inegável, né? Então, feito o pedido de vista, volta na outra semana, numa sessão extraordinária da CCJ, que vai ser na terça-feira, e certamente o projeto vai ser votado. Cabe, naturalmente, ao governo trabalhar através de sua base no Senado Federal para poder estabelecer o convencimento sobre o mérito do restabelecimento do DPVAT no Brasil e também de um ponto que merece ser aprofundado e esclarecido, que é o do artigo 14, referente ao gasto de 17 bilhões e 700 milhões de autorização para que o governo o faça num projeto de DPVAT. Então, isso também é um trabalho que o governo vai precisar fazer dentro dessa lógica de responsabilidade fiscal para poder convencer os senadores de que isso é devido, uma alteração da lei complementar do arcabouço fiscal na lei complementar do DPVAT com algo que foi ali inserido. Também é o tempo, inclusive, para o convencimento de parlamentares em relação a esse tema. Mas não há nada de anormal, sob o ponto de vista de procedimento, de leitura do parecer na comissão, pedido de vista, volta na outra semana, inclusive com a solução disso antes da sessão do Congresso Nacional, que é um pleito do governo que eu atendi tempos atrás, de poder adiar a sessão do Congresso Nacional justamente para que pudesse se apreciar esse projeto de lei complementar do DPVAT. Todo mundo pode perguntar, vamos todo mundo pergunta. Hoje é a quarta sessão de discussão, não está pautado na quinta-feira e na próxima semana eu acho que esse tema tem que ser tratado pelos líderes do Senado em relação à dimensão disso. Eu queria muito deixar claro aos senadores e também a todos vocês, a toda a sociedade, que esse projeto, no final das contas, é um pilar
pilar de algo que é muito proveitoso para a sociedade brasileira e para o orçamento público, que é o fim dos supersalários no Poder Judiciário e em outras instituições. Há um projeto de lei que já foi apreciado no Senado, já foi apreciado na Câmara, retorna ao Senado, tem o mesmo relator da PEC e nós estamos casando as duas proposições. Uma de definição de verbas indenizatórias por lei para evitar que haja criação de verbas indenizatórias nos tribunais e no Ministério Público e, ao mesmo tempo, a reestruturação da carreira através da proposta de emenda à Constituição. As duas coisas casadas e em conjunto significam, primeiro, uma economia para o Estado brasileiro e, segundo, independente da economia que isso represente, dentro do orçamento da própria instituição, dentro do orçamento judiciário, dentro do orçamento do Ministério Público, de modo que essa combinação de lei com a emenda constitucional não alterem absolutamente nada a nossa busca de cumprimento da meta fiscal, de déficit zero, porque isso tudo está compreendido dentro do orçamento do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público e constitui uma forma também de conciliar o interesse que a sociedade tem e que também nós temos, assim como fizemos reforma previdenciária, assim como trabalhamos por fim de auxílio moradia, assim como definimos uma lei de abuso de autoridade, definiremos também as verbas indenizatórias possíveis para evitar essas notícias que nós temos de salários estratosféricos. Então, essa é uma lógica, mas, ao mesmo tempo, outorgar essas carreiras que têm características muito específicas de vedações exclusivíssimas, fruto de vedações, inclusive, constitucionais, que elas possam ter uma reestruturação de evitar a distorção de alguém em final de carreira percebendo uma remuneração menor daquele que entra. No final das contas, quando a gente exige como sociedade que nós tenhamos uma justiça eficiente, de profissionais que sejam qualificados, vocacionados, que se dediquem exclusivamente àquilo que estão fazendo, que é de julgar as pessoas, de julgar as demandas no país. É preciso ter uma estruturação de carreira que seja justa. Obviamente que essa conciliação interessa e, no final das contas, do ponto de vista orçamentário, significará uma economia de gasto público. Eu vi valores aí, as notícias veiculadas, de 80 bilhões de incremento de gasto, de 40 bilhões de incremento de gasto. Absolutamente isto não existe. O estudo do impacto orçamentário para a União é de menos de 3 bilhões de reais, que é um valor, inclusive, inferior do que será com a economia do fim dos supersalários no Judiciário e no Ministério Público. Do Senado Federal. Então, depois nós vamos veicular. A magistratura, né? Em relação ao que é a proposta inicial da proposta de emenda à Constituição, que, repito, casada com o projeto de lei do fim dos supersalários, a definição das verbas indenizatórias, é algo muito interessante e importante para a sociedade brasileira, para a valorização de carreiras que têm suas especificidades e, ao mesmo tempo, combate às distorções. Então, nós estamos fazendo isso de maneira muito consciente. Naturalmente, o desafio que nós temos agora, e há um apelo muito grande de lideranças partidárias do próprio governo federal, que isso não seja estendido para o Poder Executivo, estendido para além daqueles órgãos que têm autonomia orçamentária, justamente para não comprometer esse compromisso que nós temos de combater o déficit público. Então, nós estamos muito conscientes disso. Isso vai ser exaurido em reunião, nós vamos conversar a respeito disso numa reunião de líderes específica para esse tema, e só quando estiver bem amadurecido é que nós vamos, então, apresentar isso como uma solução no Senado Federal. O certo acesso, levar esses quinquênios para a Constituição, para dentro da Constituição, isso não pode fazer com que outras carreiras reivindiquem no Judiciário mesmo benefício? Na verdade, a razão de ser não é o tempo de serviço, a razão de ser é o tempo de dedicação exclusivíssima e de vedações constitucionais que a magistratura tem. E só se pode fazer por proposta de emenda à Constituição, diferentemente da definição de verbas indenizatórias para evitar excessos na remuneração de magistrados Brasil afora, que se pode fazer por projeto de lei. Então, é essa combinação legislativa que nós fazemos, sob pena, de fato, de nós deteriorarmos essas carreiras a ponto delas não serem atrativas, ou seja, aqueles alunos de faculdade que podem e querem ser juízes, querem ser promotores, deixam de querer, aqueles que estão na carreira não querem mais continuar porque outras carreiras são atrativas. E o que está acontecendo com a magistratura e o Ministério Público do Brasil nesse nível também está acontecendo em outras searas. Nós temos esse mesmo problema, por exemplo, no Banco Central do Brasil, que tem um trabalho estratégico de política
monetária no país, que trabalha e desenvolve o PIX, que é uma inovação que todo mundo hoje utiliza e que é muito importante ter profissionais que cuidem disso, da tecnologia disso. E hoje nós temos um problema gravíssimo salarial no âmbito do Banco Central, com uma concorrência da iniciativa privada que acaba convidando esses profissionais hoje do setor público para trabalharem na iniciativa privada, ganhando 10, 15 vezes mais do que o salário no setor público. Então são questões estratégicas que nós temos que cuidar, não é privilégio para ninguém, não é super salário para ninguém, mas estruturar carreiras que possam fazer carreiras que sejam importantes, minimamente atrativas para atrair pessoas que sejam vocacionadas para esse tipo de função. Então é só essa lógica que não permite populismo, não permite demagogia, não permite covardia também, porque é preciso ter coragem para poder abordar esses temas, mas tudo dentro de uma racionalidade, de uma razoabilidade e, repito, com o compromisso que nós temos de evitar excessos, de perseguir sempre o que é o objetivo nosso, de não ter déficit fiscal, de ter superávit, ao contrário, ter superávit fiscal e que o Brasil possa arrecadar bem. E isso se sustenta, inclusive, na qualidade do nosso serviço público. Só para concluir esse tema, a demonização do serviço público no Brasil e de servidores públicos, de funcionários públicos, que ao longo do tempo se criou essa cultura de apontá-los como culpados e como a razão de ser da atrofia do Estado brasileiro, isso precisa ser revisto, né? E a pandemia, inclusive, nos revelou isso, né? Profissionais da saúde pública, do Sistema Único de Saúde, que salvaram vidas, que se dedicaram, muitos morreram no fronte como funcionários públicos com salários até muito achatados e muito ruins, né? A remuneração muito ruim e que ajudaram o Estado brasileiro em momentos de crise. Então, a valorização do serviço público, a valorização dos servidores, o reconhecimento de suas especificidades, suas características próprias, sem excesso, sem supersalário, com estruturação de carreira que os estimule a entrar nessas carreiras e permanecer nessas carreiras, eu acho que é uma discussão que a gente pode fazer e que cabe perfeitamente dentro da nossa política de responsabilidade fiscal. Acho que as carreiras vão continuar? Você falou que vai ter uma reunião específica para tratar disso, mas quando seria? Antes da votação, certamente, né? Essa semana não foi possível fazer em razão da sessão remota. Nós não temos todos os líderes do Senado em Brasília, mas certamente antes nós vamos sentar todos os líderes e definir qual o melhor caminho em relação a isso. Pode tirar as carreiras? Semana que vem, nós vamos buscar fazer na semana que vem. Exatamente. Mas em relação às carreiras, vamos ter? Só juízes e Não, depende desse ajuste. Nós não podemos entrar com essa votação, com todas essas divisões e todas essas desinformações. É muito importante ter a clareza disso que eu estou dizendo, que é uma combinação de uma proposta de emenda à Constituição que reestrutura a carreira e, ao mesmo tempo, o projeto de lei da definição de verbas indenizatórias. Então, é uma combinação legislativa que é justo que os líderes possam opinar em relação a isso antes que seja votado. Presidente, nessa PEC do limite de carreiras ou alguma trava, isso é possível? A minha proposta original era em relação àquelas carreiras que têm dedicação exclusiva e vedações constitucionais e que têm orçamento próprio, ou seja, a priorização qualitativa do emprego do dinheiro dentro do próprio orçamento do órgão. Ao invés de pagar auxílios ou de criar os chamados penduricalhos para poder remunerar os seus profissionais, de ter uma estruturação que tenha uma lógica a partir do tempo de dedicação exclusiva. No final das contas, ao invés de gastos, por exemplo, com construção de prédios, construção de fóruns, mudança de equipamentos e móveis, etc., ter realmente uma estruturação de carreira que caiba dentro do orçamento já pré-definido, sem suplementação orçamentária, sem impor ao Tesouro obrigações. E medidas provisórias do governo que criam programas, por exemplo, em relação à compensação, à definição da origem de recursos, à apresentação da planilha orçamentária e financeira, do impacto que aquilo representa. Nem todos os projetos podem estar guarnecidos com aquilo que a própria AGU compreendeu como sendo necessário no caso da desoneração. E acaba criando uma vulnerabilidade, um precedente de hoje qualquer parlamentar provocar em relação a qualquer projeto de lei, qualquer medida provisória, a ausência daqueles requisitos invocados pela AGU como descumpridos na desoneração. Então é só essa cautela que nós temos que ter, a provocação do judiciário. Óbvio que no momento em que se esgotam as negociações políticas é absolutamente legítima a mim, legítima ao presidente, legítima a qualquer dos poderes. Mas enquanto se está tendo diálogo político, isso realmente foi um erro, na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. Por isso, presidente, na primeira resposta, o senhor falou em
diante de uma decisão sobre o PES política, também, de certa forma, se dialoga com a insatisfação que muitos parlamentares vêm manifestando sobre a articulação por parte do Palácio do Planalto? Desculpa, você falou em relação ao... O senhor falou na primeira resposta sobre o PES, também esperar uma decisão política entre vírgulas. Também, de certa forma, é um recado de diálogo com a insatisfação de parlamentares com a articulação do Palácio do Planalto na hora de determinar votações importantes. O que eu falei do PES é que é um programa importante, veio da Câmara, nós colocamos urgência para votar direto no plenário, justamente para poder agilizar. Que vai ser uma decisão do Senado Federal em relação aos limites, é o mesmo texto da Câmara, se vai haver algum tipo de alteração, está tudo dentro da normalidade política, como está na normalidade política, a resposta que eu dei à colega em relação ao DPVAT também, a leitura do parecer, a vista, não há nenhum tipo de crise que envolva qualquer tipo de resposta através de proposições legislativas, acho até que nós temos que ter essa responsabilidade, e o Senado Federal tem, de tratar esses temas com a responsabilidade que cada tema merece. O DPVAT é justo ou não é justo? O PES é justo ou não é justo? Esses 15 bilhões e 700 milhões que foram incluídos no projeto do DPVAT, eles estão bem explicados? É para um bom propósito do gasto do governo ou não? Né? Então, é essa aferição que nós temos que ter. Nós não podemos usar proposição legislativa para poder estabelecer um diálogo de retrucar outro poder. Isso não é o nosso caso, nós não vamos fazer. Então, nós vamos votar o PES, vamos votar o DPVAT, vamos fazer a sessão do Congresso Nacional. Nós temos que buscar um ambiente de normalidade institucional e, no caso do Senado Federal, a normalidade institucional significa o funcionamento do Senado, das sessões do Congresso Nacional e a apreciação dos temas. Vamos apreciar todos. Enquanto uma decisão. O senhor não fala aí diante desse o erro, né? Quando a AGU recorreu ao Supremo em relação dizendo que não havia impacto orçamentário, o senhor falou que foi um erro, né? Agora é verdade. Agora o senhor falou também em relação à estimativa do Ministério da Fazenda sobre a PEC do quinquênio, que estima em 42 bilhões, o senhor falou que tem estudo de quase 3 bilhões. Como é que o senhor vê isso? Tantas inconsistências no meio dessa situação que está ocorrendo entre o Congresso e o governo? Por vezes não tem inconsistência. Eventualmente, um número ele é concebido a partir de uma realidade que não é a realidade da proposição legislativa. Se for apreciar ou aplicar aquela proposição legislativa a um sem número de categorias, aí vamos dizer, pode ser um número estratosférico. O que eu estou dizendo é que na proposta original, apresentada na proposta de emenda à Constituição, o impacto para a União era inferior a 3 bilhões de reais anuais, que eu estou dizendo, é inferior à economia que se dará com o projeto do fim dos supersalários, tudo dentro do próprio orçamento do Poder Judiciário, sem necessidade de recorrer ao Tesouro ou de suplementação orçamentária. Então, os números são variáveis a partir da premissa que se estabelece em relação a elas. Significa que não possa haver erro? Eventualmente pode haver erro, mas eu reputo muito mais a estabelecimento do que é a premissa que ensejou aquele número do que propriamente um erro de cálculo.